Olá, seja muito bem-vindo ao Congresso Nacional Apologético Natanael Rinaldi. Se você não me conhece, eu sou o Tarles Elias, sou pastor, professor de teologia e apresentador do canal Teologar. Inclusive, esse cenário que você está vendo aqui é o cenário do meu canal. É um prazer estar aqui. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse convite, me senti muito lisonjeado para participar desse congresso com os meus amigos, trazendo aqui temas tão relevantes que vai te ensinar um pouquinho mais sobre apologética, sobre heresiologia, abrir os teus olhos, te ensinar a evangelizar os adeptos de seitas, né? Então, eu estou muito feliz hoje de participar desse congresso. Infelizmente, não podemos fazer o congresso presencial, como sempre fazemos em Santos, mas hoje aqui de forma virtual em dois canais, né, no canal da IEPAS e também no canal do CACP Vídeos, que você deve estar assistindo agora esse vídeo aqui, essa palestra. E o meu desejo é que você seja alimentado com essa palestra, com os temas que nós vamos abordar aqui. Se você não assistiu os vídeos anteriores desse congresso que já começou, volte lá e assista também os temas que foram propostos por outros pastores e ainda teremos mais alguns depois da minha palestra aqui, tá certo? Espero que você se alimente, que você receba um conteúdo que vai fazer você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E como estamos aqui no YouTube, eu vou te fazer um pedido. Quero que você deixe um like aqui pra gente, se você gosta aqui do nosso conteúdo. E se inscreva também no canal que você está assistindo aqui esse vídeo, para que você receba sempre as notificações de quando sai um conteúdo novo neste canal apologético, tá bom? Então vem com a gente, chegou a hora da gente aprender sobre apologética. Muito bem, pessoal, você que vai participar aqui desse congresso apologético, eu peço que você preste muita atenção no conteúdo que vai ser lecionado para você aqui. Se você gosta de anotar, pegue lá um papel, uma caneta, um bloquinho de notas do seu caderno e anote tudo o que vai ser lecionado para você, para que você absorva todo o conteúdo dessa palestra. Eu tenho certeza que vai ser muito relevante para o teu ministério, para a sua vida pessoal, para você evangelizar algumas pessoas, vai ser muito importante para você crescer, tá? Para facilitar também o entendimento, a gente vai usar aqui uma tela que é a mesma tela que nós usamos para os cursos do Teologar. E assim você vai absorver melhor o conteúdo. O que vai aparecer para você quando eu apertar no botão aqui? Vai aparecer um slide aí na tela, a tela vai ficar dividida, você está vendo agora um slide do seu lado, com o tema da palestra de hoje, que é a hermenêutica das seitas. Eu já vou te explicar o que significa esse tema, tá bom? Apertando aqui, vai mudar para você aí também. A pauta dos grupos religiosos que a gente vai abordar nessa palestra, nós vamos abordar 3 grupos religiosos de forma muito séria, muito honesta, imparcial, para que você aí na sua casa, você faça a sua reflexão e você tire as suas próprias conclusões do que nós vamos passar aqui para você. Claro que em alguns momentos eu vou dar a minha opinião, mas mais do que a minha opinião ou a opinião dos apologistas, é você realmente descobrir o que é verdadeiro e o que é falso. O que você considera uma reta interpretação e o que você considera um desequilíbrio na interpretação das Escrituras Sagradas. A gente vai falar sobre 3 grupos religiosos hoje. A gente vai falar sobre as Testemunhas de Jeová, sobre o mormonismo e sobre o adventismo do 7º dia. Tá bom? Vamos lá, vamos definir o tema. Toda vez que a gente define um tema, a gente consegue entender todo o conteúdo. O tema fala muito já, a teologia usa muito isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Todas as matérias de teologia, o seu tema já vai definir o seu conteúdo, né? Então, você pega, por exemplo, bibliologia. Então, biblio é Bíblia e logia é doutrina ou estudo. Então, é o estudo da Bíblia, é a doutrina da Bíblia. Você pega teologia. Teo é Deus e logia é estudo, é o estudo de Deus. Você pega harmatiologia, o estudo do pecado, soteriologia, o estudo da salvação, escatologia, o estudo das últimas coisas. Você vai ver que o tema sempre vai definir aquilo que realmente o conteúdo vai passar. Então a gente vai definir o tema agora, o que é hermenêutica e o que é seita. E eu fiz questão de pegar essa definição do Wikipédia, para que você tenha acesso aí no seu próprio computador, digitar lá a Wikipédia e ver realmente o que é hermenêutica
e o que é seita, para depois ninguém dizer assim, não, você extraiu esse conteúdo de algum apologista ou de algum material que já está já com parcialidade. Não, é o que realmente está no Wikipedia, que qualquer pessoa tem acesso, ou seja, a maioria dos estudiosos entendem isso daqui, tá? Vamos lá. O que é hermenêutica? A hermenêutica tradicional se refere ao estudo da interpretação de textos escritos, especialmente nas áreas de literatura, religião e direito. Então, hermenêutica provavelmente vem do nome Hermes, né? O deus da mitologia grega, o deus da eloquência, provavelmente veio desse nome. E a hermenêutica, ela tenta interpretar o texto da forma mais correta possível. E para isso, a hermenêutica vai utilizar algumas regras que vão evitar erros de interpretação. Veja aqui que a hermenêutica não é utilizada somente na religião, na Bíblia Sagrada, mas a hermenêutica é usada também na literatura e também no direito. Quando você vai interpretar uma lei, você precisa interpretar um texto, é necessário você usar as regras de hermenêutica para que você não caia e não cometa alguns erros graves de interpretação. E é isso que a gente vai falar hoje nessa palestra, os erros e os desequilíbrios da interpretação do texto. Existem algumas regras para serem seguidas para você não errar e extrair do texto o que realmente ele quer dizer, tá bom? E o que é seita? Seita, de forma geral, é um conceito complexo utilizado para grupos que professam doutrina e ideologia divergentes das doutrinas ou sistemas dominantes. Então, seita vem da palavra secta, que é uma palavra latina, que também é parceira, vamos dizer assim, prima da palavra haireses, que é uma palavra grega, que quer dizer heresia, ou que quer dizer repartição, ou que quer dizer distorção, né? Nem sempre a palavra seita teve um teor pejorativo. Quando você fala para alguém hoje, olha, você é um sectário, ou você faz parte de uma seita, isso hoje já se tornou pejorativo, mas o próprio cristianismo já foi chamado de seita na própria Bíblia Sagrada, né? Porque seita é um partido, seita é uma repartição. Que partido? Que separação? A separação dos grupos dominantes, daquilo que nós chamamos de ortodoxia, ou seja, a reta interpretação, né? Os grupos ortodoxos que entendem e interpretam as escrituras ou o texto de forma ortodoxa, aquilo que não é ortodoxo é heterodoxo e é considerado uma seita pelo desequilíbrio, inclusive, na sua interpretação, tá bom? Bom, vamos lá. Vou trazer para você aqui agora algumas regras de hermenêutica, são várias, mas eu trouxe aqui 4 que vai se encaixar muito bem na regra de interpretação bíblica. Lembrando que hermenêutica não interpreta só a Bíblia, ela interpreta os textos escritos. Então, como é que você vai interpretar quando você ler a Bíblia? Primeiro eu vou dar uma introdução, depois eu vou entrar nos grupos religiosos que eu falei para você. O que a gente tem que fazer? Primeiro, a Escritura interpreta a Escritura, ou seja, levar em conta a Bíblia como um todo. Quando você lê um texto, você vai perceber que outro texto, visto que é o mesmo autor, né? Deus é o autor da Bíblia, o Espírito Santo é o autor da Bíblia, embora ele tenha usado 40 escritores diferentes ao longo de 1500 anos para escrever as Escrituras, a gente vê que o Espírito Santo é o autor da Bíblia, né? Algumas pessoas, elas ficam preocupadas com as aparentes contradições da palavra de Deus. O que mais me assusta, irmãos, não é a aparente contradição, mas é a unidade perfeita que existe na Bíblia, desde o seu primeiro até o seu último livro, como ela se completa, como ela se interpreta. Então, quando eu interpreto um texto com a própria Bíblia, eu já evito um erro aqui de pegar a luz de outro autor. Eu evito um erro de pegar a lente de uma outra pessoa para interpretar aquele texto. Ou seja, eu uso a lente do mesmo autor para interpretar 2 textos diferentes. Então eu vou ler, por exemplo, Isaías 53 com a luz do Novo Testamento. E vai me mostrar que ali em Isaías 53, aquele que morreu na cruz ali, que foi traspassado, é Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A dificuldade que há em algumas seitas é porque a luz, a lente em que se lê a Bíblia, é a lente do seu profeta, é a lente da sua instituição, é a lente da sua própria hermenêutica. Então não é a lente das Escrituras, a Escritura interpretando a Escritura. Segunda regra é analisar o texto no seu contexto.
o que precede e o que sucede um texto. Nós chamamos isso de contexto imediato. Ou seja, você vai pegar ali uma perícope para ler. Não dá para você ler um versículo isolado, porque um versículo isolado pode trazer outra conotação, outra interpretação. Então, para você interpretar aquele versículo, lembrando que a Bíblia não foi escrita divididinha por versículos, por capítulos, isso veio posteriormente pelos homens, e a divisão da Bíblia não é inspirada por Deus. Os homens que tentaram de forma mais adequada separar os versículos e os textos para que a gente possa encontrar no seu endereço, né? Filipenses capítulo 4, versículo 13, aí eu vou saber onde que está aquele texto. Mas a Bíblia não foi escrita assim, ela foi escrita de forma contínua. Então eu não posso pegar um texto e ler ele fora do seu contexto. A melhor forma de você fazer isso é você pegar o texto que antecede aquele versículo e o texto que sucede. E aí você vai ler exatamente o que o autor está querendo dizer ali. Terceira regra de interpretação é ver também qual é o estilo literário. Por quê? Porque a Bíblia não foi escrita com apenas um estilo literário, mas escreveram como parábolas, como narrativa, como carta, como apocalipse, né, como poesia, como um livro sapiencial, como um livro de provérbios, como um livro de romance, como um livro de cantares. Então, a Bíblia ela é cheia de estilos literários. Eu tenho que entender qual o estilo literário para saber o que está sendo falado ali. Porque pode ser uma fábula, pode ser uma parábola, pode ser apenas uma figura de linguagem, uma alegoria, simbólico, pode ser literal. Então, eu tenho que interpretar também qual estilo literário foi escrito aquele texto. Outra regra é os contextos em geral, ou seja, o contexto histórico, o contexto cultural, ordinário, usual. Quer dizer, o que estava acontecendo naquela época, naquele povo, por quê? Para onde foi direcionada essa carta? Quem é o autor que escreveu isso? Por que ele escreveu dessa forma? Qual a cultura daquela época? Por que esse texto se enquadra só naquela época ou hoje em dia também? E assim você vai analisando os contextos para você trazer então a reta interpretação da palavra de Deus, tá? A gente vai aprender agora sobre o primeiro grupo religioso, nós vamos falar sobre as testemunhas de Jeová. Bom, eu acho que você já conhece as testemunhas de Jeová, você já deve ter recebido alguma ligação, alguma visita das testemunhas de Jeová que vão de porta em porta fazendo o trabalho deles, né? E eu quero trazer aqui de forma muito imparcial, de forma muito honesta, mostrando para você os textos que eles relatam e a Bíblia Sagrada. E aí você tira a sua própria conclusão. Vou apertar, vai mudar o slide para você. Eu tive que escolher um tema, né, para poder mostrar um pouco da hermenêutica das testemunhas de Jeová. E eu escolhi o tema sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Bom, como é que você conhece sobre esse tema? Acho que é a base da fé cristã, né? Jesus veio à Terra, encarnou no ventre de Maria, ele veio à Terra, ele morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, andou com os seus discípulos por mais 40 dias, comeu com eles e ainda ensinou algumas coisas para eles. Depois foi tomado ao céu, foi assunto ao céu e prometeu que voltará para buscar os seus eleitos. Não foi isso que ele ensinou? Eu acho que isso é a base da fé cristã. Jesus veio, morreu, ressuscitou e voltará conforme ele prometeu. Acho que você aprendeu isso desde pequenininho. Então vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então aqui Jesus está aparecendo ressurreto para Tomé, que estava incrédulo. Ele diz: não, eu só vou acreditar se eu ver, se eu colocar a minha mão.
Então Jesus apareceu para ele e falou: veja que sou eu, põe a mão aqui na minha mão, no meu lado, e veja que sou eu mesmo ressurreto. Até aí tudo bem? Vamos ver agora o que é que a Sociedade Torre de Vigia, o que a Testemunha de Jeová entendem sobre a ressurreição de Jesus. Vamos lá, eu vou trazer para você aqui um livro chamado Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, página 144, literatura oficial da Testemunha de Jeová, tá bom? Então, o que aconteceu ao corpo carnal de Jesus, segundo eles aqui? Não encontraram os seus discípulos o seu túmulo vazio? Sim, porque Deus removeu o corpo de Jesus. Por que fez Deus isso? Cumpriu-se o que havia sido escrito na Bíblia, Salmo 16, Atos 2. Por isso, preste atenção, Jeová achou bom remover o corpo de Jesus, assim como fizera antes com o corpo de Moisés, Deuteronômio 34. Também, se o corpo tivesse ficado no túmulo, os discípulos de Jesus não poderiam ter entendido que ele havia sido ressuscitado, visto que naquela época não entendiam plenamente as coisas espirituais. Então, segundo as Testemunhas de Jeová, segundo o livro oficial deles, da crença deles, Jesus não ressuscitou e o túmulo não está vazio porque Jesus ressuscitou em carne e osso, num corpo glorificado. Segundo eles, segundo a interpretação deles, Jeová removeu o corpo de Jesus do túmulo. Jeová removeu. E por que Jeová removeu o túmulo de Jesus do túmulo? Porque se tivesse um corpo ali, o corpo de carne e osso dele, os discípulos não acreditariam que Jesus havia ressuscitado. Então o que Deus fez? Deus removeu o corpo de Jesus, assim como fez com o corpo de Moisés, removendo o corpo dele para que ninguém o encontrasse. Peraí, mas aí você vai começar a entrar numa confusão. Jesus não ressuscitou no seu próprio corpo? O que aconteceu então? Não, na verdade, segundo a Torre de Vigia, ele foi removido para o Jeová. Eu li para você a página 144, vamos continuar na página 144, finalzinho, a página 145 também. Mas, visto que foi possível o apóstolo Tomé pôr sua mão no orifício, no lado de Jesus, o texto que a gente leu lá de João, né? Tomé colocou o dedo. Não mostra isso que Jesus foi ressuscitado no mesmo corpo que foi pregado na estaca? Detalhe, a Testemunha de Jeová não crê que Jesus foi crucificado numa cruz, mas foi pregado numa estaca. Tá? Esse é tema depois para outro vídeo que eu vou gravar também lá no Teologar. Então, isso não prova, Tomé não tocou no lado de Jesus, não viu que era Jesus, isso não prova que era o corpo dele mesmo? Eles respondem, não prova. Pois Jesus simplesmente se materializou ou assumiu um corpo carnal, como os anjos haviam feito no passado, a fim de convencer Tomé quanto a quem ele era. Ele usou um corpo com marcas de ferimentos. Para aí um minutinho. Então veja só, usando a Bíblia para interpretar a Bíblia, a gente vê que Jesus ressuscitou no seu próprio corpo e se mostrou para Tomé. Mas segundo a Testemunha de Jeová, com base em nada, porque não tem base para isso, dizem o seguinte, na verdade, Jesus se materializou. Então ele não ressuscitou. Ressurreição é você voltar ao mesmo corpo. Reencarnação é você estar em outro corpo, né? Então, segundo a Testemunha de Jeová, não houve uma ressurreição no mesmo corpo, mas houve uma materialização de Jesus em outro corpo, como fizeram os anjos no Antigo Testamento, que se materializaram também em forma humana. Gênesis 19, por exemplo, lá em Sodoma e Gomorra, os anjos se materializaram em forma humana. Da mesma forma que aconteceu lá no Antigo Testamento, segundo eles, Jesus também se materializou. Mas você vai perguntar assim, o professor, mas não tinha ferimento no corpo que Tomé tocou? O que eles vão responder com relação a isso? Olha, ele usou um corpo
com marcas de ferimentos. Quer dizer, Jesus tomou cuidado, segundo eles, de se materializar num corpo e ainda escolher um corpo que tinha ferimentos para poder convencer Tomé ainda, né? Como se Deus estivesse ludibriando ali Tomé, eu vou ter que te enganar, como é que eu vou fazer? Eu vou remover o corpo do túmulo, para que ninguém entenda, porque se alguém ver dois corpos, né? Um materializado e o corpo que foi morto ali, ninguém vai acreditar na ressurreição. Então eu tenho que remover esse corpo, vou me materializar num corpo com ferimentos para convencer Tomé e ele ser crente na ressurreição. Será que Deus precisava disso tudo? Vamos lá. Olha o que eles continuam dizendo. Tinha a aparência ou parecia ser plenamente humano, capaz de comer e de beber, como haviam feito os anjos que Abraão certa vez recepcionou. Vamos continuar lendo agora a página 145. Embora aparecesse a Tomé num corpo similar ao que fora morto, veja, eles deixam bem claro, não foi no corpo que ele foi morto, foi em outro corpo que era similar. E ainda mais, ele assumiu também corpos diferentes ao aparecer a seus seguidores. Quer dizer, Jesus foi assumindo corpos diferentes. Depois que ele ressuscitou, segundo as testemunhas de Jeová, ele foi assumindo corpos diferentes. E aí você pergunta, professor, da onde é tirado isso? Né? Da onde é tirado isso? E não tem base hermenêutica para isso. Vamos ver agora, vamos ver a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre a ressurreição de Jesus? A gente já leu um texto onde Tomé toca do lado de Jesus e vê que é o corpo dele mesmo. Vamos ver outros textos? Veja comigo. Lucas 24, versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. As testemunhas de Jeová creem que Jesus ressuscitou apenas em espírito. Mas Jesus falou, eu não sou um espírito. Eu ressuscitei em carne e osso, como eu tenho agora. Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Então, se você usar a Bíblia para interpretar a Bíblia, você vai ver que era ele mesmo. E, aliás, pessoal, a palavra ressurreição, como eu já falei, é voltar ao mesmo corpo e não assumir outro corpo. É voltar ao mesmo corpo, porque assumir outro corpo é reencarnação e não ressurreição. Agora veja esse texto, João capítulo 2, versículo 19 até o 22. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Veja, nós vemos aqui em João que o texto fala que Jesus reconstruiria o santuário e que ele estava falando do próprio corpo dele. Que ele ressuscitaria no seu próprio corpo, dentre os mortos, ele ressuscitaria e apareceria a seus discípulos. E os discípulos creram nele por conta dessa palavra. Criam na palavra de Jesus, criam na Escritura, por conta da ressurreição de Jesus Cristo. Ele estava falando do corpo dele. Não, Jesus não se materializou em outro corpo. Ele ressuscitou no seu próprio corpo. E esta é a reta interpretação, usando a hermenêutica, usando a Bíblia para interpretar a Bíblia. A ressurreição de Jesus é elemento essencial da fé ou algo secundário? Alguém vai dizer assim, mas e daí se alguém pensar que ele apenas se materializou? Não tem problema nenhum isso aí, né? Só por isso eles são uma seita? Só porque acreditaram que Jesus se materializou em outro corpo? Vamos ver se a doutrina da ressurreição é uma doutrina secundária? Veja o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 14 e 15. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Quer dizer, o que eu estou pregando é vão. É vã a vossa fé. Quer dizer, se você está crendo numa coisa que é vã a sua fé. O que mais? Somos tidos
por falsas testemunhas. Quer dizer, nós não somos testemunhas verdadeiras, mas somos testemunhas falsas. Por quê? Porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que mortos não ressuscitam. Quer dizer, se eu não falo da ressurreição de Jesus, eu estou fazendo Deus como mentiroso. Eu sou uma falsa testemunha de Jesus que fala, não, ele ressuscitou, mas ele não ressuscitou. Isso não é uma doutrina secundária, é uma doutrina primordial, porque senão é vã a nossa pregação. Pessoal, muda muito a fé quando eu digo o seguinte, Jesus ressuscitou como prometeu. Não, Jesus se materializou em vários corpos. Peraí, ele ressuscitou ou se materializou? Porque se eu tiro a ressurreição da base da fé cristã, isso se torna para mim uma heresia grave contra um princípio e um pilar básico da fé cristã. Até aqui, eu te passei um pouquinho sobre a hermenêutica das testemunhas de Jeová. Se você perdeu alguma coisa, volte, anote, veja os textos para você aprender cada vez mais. Se tiver alguma dúvida, faça perguntas no comentário. Quem sabe a gente consiga responder algumas coisas para você também, tá bom? Vou falar com você agora sobre o mormonismo. Bom, eu acho que você conhece os Mormons também, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É uma igreja muito conhecida aqui no Brasil também, se originou nos Estados Unidos e veio para cá com esse movimento. E eu vou trazer para você um pouquinho da interpretação, um pouquinho da hermenêutica desse grupo religioso. Lembrando que a gente utiliza, nós cristãos, utilizamos a Bíblia com 66 livros do Antigo e do Novo Testamento. Os Mormons, além de ter o Antigo e o Novo Testamento, eles têm também o que eles consideram as Escrituras dos Últimos Dias, que é o Livro de Mórmon, Doutrinas e Convênios e Pérola de Grande Valor. São 3 livros que eles consideram também como inspirados e como doutrinas do grupo religioso, tá? Então a gente vai aprender um pouquinho. Eu peguei um tema e o tema que a gente vai aprender é sobre a queda do homem. Com as Testemunhas de Jeová, eu falei sobre a ressurreição de Jesus. Com os Mormons eu peguei um tema que é a queda do homem. Como é que é a queda do homem? Bom, você sabe, Deus criou os céus e a terra, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, criou Adão, criou Eva, e eles receberam uma ordem de Deus. Pode comer de qualquer fruto do jardim do Éden, mas desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. Eles desobedeceram a Deus, comeram do fruto e sofreram uma punição. Foram lançados fora do paraíso por conta desse pecado. O pecado entrou no mundo e aí nós conhecemos como a queda do homem. Ou seja, o homem pecou. O pecado entrou no homem e atingiu toda a humanidade. Assim nós conhecemos a doutrina do pecado, assim nós conhecemos Gênesis 3, que fala sobre a queda de Adão e Eva. Tá? Então vamos lá, vamos ver o que os Mormons falam sobre isso. Quando Adão foi expulso do jardim do Éden, o Senhor impôs uma sentença. Algumas pessoas têm considerado essa sentença como terrível, pois não foi. Foi uma bênção. Veja, Doutrinas da Salvação, volume 1, página 123. Segundo os Mormons, a queda de Adão e Eva não foi uma terrível maldição, mas foi uma bênção. Veja só. Então, lendo o texto de forma muito clara, o que você percebe ali? Foi uma bênção ou foi uma maldição? Então, para eles foi uma bênção. Vamos ver o que é que eles falam também. Segundo os Mormons, por que foi uma bênção? Porque depois da queda, segundo eles, foi gerado então o livre-arbítrio. O homem agora tem poder de conhecer o bem e o mal e escolher as coisas que ele quer escolher. Então nós ganhamos o benefício do livre-arbítrio, segundo os Mormons. Também, segundo os Mormons, há a possibilidade de gerar filhos. Por quê? Porque antes da queda, provavelmente isso é uma verdade, provavelmente não nasceu ninguém, porque a Bíblia fala que todos pecaram e todos descendem de Adão, né? Então, provavelmente Adão e Eva só tiveram filhos depois do pecado mesmo, né? Então, segundo os Mormons, o pecado, a queda de Adão e Eva, possibilitou eles a gerar filhos. O
O que a Bíblia não mostra também, porque antes disso, nos capítulos anteriores, Deus deu a ordem, multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, não dependia da queda para poder ter a possibilidade de gerar filhos. E também não dependia da queda para ter o livre-arbítrio, porque Deus deu a escolha para o homem ali, come do fruto ou não come do fruto, né? E o homem, aí vai entrar em outra discussão aqui, né, de infralapsariano, supralapsariano, não quero entrar nesse detalhe agora. Mas antes da queda do homem, o homem teve a possibilidade de escolher entre comer do fruto ou não comer do fruto. E outra coisa, olha que interessante, só depois da queda, a queda, segundo os Mormons, deu a possibilidade do homem de receber a vida eterna. A queda fez isso? A queda fez isso segundo eles. Vamos ver um texto que está no livro de Moisés. Se você não conhece o livro de Mormon, ele também é uma biblioteca, uma coleção de livros, tá? E tem um livro chamado Livro de Moisés. Eu peguei aqui o capítulo 5, versículo 11 desse livro para você aprender com a literatura deles mesmo, né? E é como se Eva estivesse falando aqui também nesse texto. Diz assim, ó, e Eva, sua mulher, ouviu todas essas coisas e alegrou-se dizendo, olha o que Eva diz, se não fosse por nossa transgressão, jamais teríamos tido semente, ou seja, multiplicar filhos, né? E jamais teríamos conhecido o bem e o mal, ou seja, o livre-arbítrio, e a alegria de nossa redenção e a vida eterna que Deus concede a todos os obedientes. Veja, eles foram desobedientes, como é que falam que são obedientes, né? Então a gente vê aqui uma declaração da Escritura dos últimos dias, do livro de Mormon, né? Mostrando que, como se Eva falasse o seguinte, olha, se não fosse por nós, não teria semente, não teríamos conhecido o bem e o mal, não teríamos nem a vida eterna. Veja o próximo slide, as declarações graves. Primeiro, se não fosse por nossa transgressão, quer dizer, se não fosse por causa de Eva e de Adão, olha só, irmãos, nós não teríamos nada disso. Oh, Eva, Adão, muito obrigado pela queda, porque foi uma bênção, segundo os Mormons, né? Então, a transgressão para eles, se não fosse a transgressão, nada disso poderia ter acontecido. Quer dizer, não é mais pelo sacrifício de Jesus, é por causa da transgressão. Outra coisa, jamais teríamos tido semente. E outra coisa, e a alegria de nossa redenção e a vida eterna. Olha, irmão, se não fosse por Adão e por Eva, você não teria a vida eterna, segundo os Mormons. Eu aprendi, lá na escola dominical, quando eu me converti, que se não fosse por Jesus Cristo e pela graça dele, eu não seria salvo, porque eu sou pecador. Eu aprendi lá em Efésios capítulo 2, que é pela graça que nós somos salvos, não de obras, para que ninguém se glorie e diga assim, se não fosse por nossa causa. Eu aprendi que é através da fé em Jesus Cristo que eu recebo a salvação, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8. Então, se você usar a Bíblia para interpretar a Bíblia, você nunca vai encontrar que a queda foi uma bênção. Agora, se você usar a lente das últimas escrituras dos Mormons para ler a queda, você usando essa lente, você vai perceber que a queda foi uma bênção. Na verdade, irmãos, não é uma hermenêutica isso é um desequilíbrio hermenêutico. Um desequilíbrio hermenêutico. Eu vou passar o slide aqui para você, usando a Bíblia. Vamos usar a Bíblia Sagrada para interpretar? Em nenhum momento a Bíblia diz que a queda foi uma bênção. Muito pelo contrário, nunca foi benéfica. A mulher recebeu a maldição das dores de parto. O homem, do suor do seu rosto, ele se alimentaria. Os filhos nasceram no pecado. Todos foram gerados no pecado, né? Romanos capítulo 5, versículo 12, por um homem entrou o pecado no mundo e todos pecaram. Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a terra? A terra será maldita por causa do homem e ela produzirá cardos e abrolhos. É isso que a queda produziu. É isso que o texto mostra. É isso que o contexto imediato do texto mostra. É isso que o contexto do todo da Bíblia mostra. A Bíblia interpretando a Bíblia mostra.
Próximo slide para você. A queda é a separação do homem em relação a Deus. Como isso pode ser bom? Já pensou? Outra coisa, a queda é a expressão da desobediência. Como desobedecer a Deus pode ser bom ou uma bênção? Como o pecado pode ser algo benéfico se ele causa a morte? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Então, irmãos queridos, eu estou querendo ensinar vocês aqui a ler as Escrituras com os olhos das Escrituras, com imparcialidade. Não quer dizer que não há dificuldade de interpretar a Bíblia, mas eu não posso usar uma lente e transformar um texto tão claro, dizendo que a queda do homem foi terrível para o homem e dizer que aquela queda foi uma bênção. E que se não fosse por essa queda, se não fosse por Adão e Eva, nós nunca receberíamos a vida eterna. Cuidado com o desequilíbrio hermenêutico. Cuidado com os delírios hermenêuticos para poder trazer a sua interpretação da sua doutrina. Cuidado com tudo isso. Logo mais agora eu vou falar com você sobre o adventismo do sétimo dia. Bom, eu acho que você conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vou trazer para você aqui alguns textos e algumas interpretações da hermenêutica desse grupo e a gente vai aprender juntos aqui também, tá? O tema que eu escolhi é sobre a nova luz bíblica. Essa imagem que você está vendo é de Ellen Goldwhite. Ellen Goldwhite é a profetisa adventista ou o espírito de profecia, segundo eles. E ela é considerada a luz menor que dá luz à luz maior que é a Bíblia Sagrada. Então é mais uma vez tendo uma luz para interpretar a outra luz, né? Ou seja, não é a Bíblia interpretando a Bíblia, mas é uma outra luz interpretando a palavra de Deus. Eu vou mostrar um texto bíblico, está lá em Daniel. Vamos ler esse texto, Daniel 8, versículo 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então essa profecia de Daniel parece que tem uma duração aí, né? 2.300 tardes e manhãs. Segundo os adventistas do sétimo dia, num movimento que começou anterior a eles, que é o movimento milerita, né? Esse movimento ele começou a tentar interpretar a volta de Jesus. No próximo slide vai aparecer para você uma foto e com o tema aí o grande desapontamento de 1844. O que aconteceu? Guilherme Miller, ou William Miller, né? Ele com o seu grupo, com o seu movimento ali, dos mileritas, estava tentando identificar o dia da volta de Jesus. Né? E nessa busca, nessa procura, eles encontraram esse texto de Daniel, Daniel 8,14, 2.300 tardes. Eles entenderam que essas 2.300 tardes significavam 2.300 anos. E se fizesse uma conta de 457 somado 2.300 anos, numa conta que eles fizeram lá, cairia exatamente em 1843. E que nessa data marcaria então a volta de Jesus Cristo. Bom, o que aconteceu? Chegou 1843 e Jesus não voltou. Eu estou contando para você aqui a grosso modo, tem um vídeo mais explicativo lá no Teu Lugar, se você quiser ver. Jesus não voltou em 1843, eles foram reinterpretar, falaram, não, nós erramos por um ano. Na verdade, será em 1844. E os mileritas então aguardaram a volta de Jesus para 1844, exatamente dia 22 de outubro de 1844. E o que aconteceu? Jesus não voltou nessa data e houve então um grande desapontamento. É isso que significa o grande desapontamento. O que aconteceu? Guilherme Miller voltou para sua igreja, arrependido do que tinha feito, porque ninguém sabe o dia e nem a hora, ninguém pode marcar data para a volta de Jesus Cristo, ninguém sabe o dia que ele voltará. Alguns irmãos também se arrependeram e voltaram para suas igrejas, voltaram para o seu movimento ortodoxo original. Só que outro grupo, com outras pessoas, começaram a ter novas revelações, começaram a ter uma nova luz bíblica, começaram a ter novos escritos e daí se originou a Igreja Adventista do Sétimo Dia.
do movimento milerita, que continuou acreditando nessa profecia de 1844. Então Jesus não voltou. O que eles disseram? Disseram o seguinte, olha, na verdade, Jesus não iria voltar para a Terra. O que Guilherme Miller fez? Ele não errou a data, ele acertou a data. O que ele errou foi o evento. Por quê? Porque Jesus não veio para purificar a Terra e voltar para a Terra. Ele foi purificar o céu. Ele foi purificar o santuário celestial. E daí começam então duas doutrinas adventistas. A doutrina do santuário e a doutrina do juízo investigativo, tá? E aí, então, agora transferiu o evento da terra para o céu, ou seja, agora é invisível, não dá para a gente provar. Então, segundo os adventistas, em 1844, Jesus purificou o santuário, conforme a data contada por Guilherme Miller e o seu movimento de 2.300 tardes e manhãs. Veja que como essa história vai se encaixando, eu contei para você a grosso modo aqui. Agora eu trouxe um texto desse Renato Stencil, que ele é teólogo e coordenador do Centro de Pesquisas Ellen White do Brasil. Vamos ver o que ele escreveu. Dessa forma, o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844 se tornou uma poderosa mensagem. É verdade que Jesus não veio como os mileritas pensavam, mas um pequeno grupo de crentes desapontados descobriu nova luz bíblica. A verdade de que Cristo entrou na fase final de seu ministério sumo sacerdotal, no santuário celestial, após o qual ele vai finalmente voltar para redimir o seu povo. Então, desse erro de interpretação que Jesus voltaria, nasce então uma nova luz bíblica. Desse erro de interpretação de que Jesus voltará, então, não, na verdade agora nasce um pequeno grupo de crentes e esse pequeno grupo tem uma nova revelação, tem uma nova luz bíblica e é sobre isso que eu vou falar com vocês. Veja agora o desequilíbrio hermenêutico dessa interpretação. Primeiro, o texto fala 2.300 tardes e manhãs como dias e não como anos, né? Aliás, a própria Igreja Adventista interpreta tarde e manhã lá de Gênesis como dia de 24 horas. Por isso guardam o sábado também. Então, num texto, eles interpretam como 24 horas, mas nesse aqui não, nesse aqui é como anos, né? Então, a Bíblia nunca falou que esse texto é como anos. E a maioria dos estudiosos entendem que esses 2.300 dias da profecia de Daniel caem no período de Antíoco Epifânio, um imperador cruel contra os judeus, né, que aconteceu no período interbíblico ali, entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, essas 2.300 tardes e manhãs como anos não tem uma hermenêutica ortodoxa. Outra coisa, começar a contagem em 457 e não em 445. Porque, na verdade, a profecia começa das 70 semanas de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, quando é liberada a ordem para a reconstrução da cidade. Isso se dá com Neemias e não com Esdras. E aí há uma diferença. Um vai reconstruir o templo, o outro vai reconstruir a cidade. E a gente não pode confundir as pessoas, não pode confundir o evento, porque se você mudar aí de 457, que não é 457, para 445, que é a data oficial, 20º ano do rei Artaxerxes, que é a data que a Bíblia mostra em Neemias capítulo 2, então nunca vai bater em 1844, exatamente na época do movimento milerita. Então não vai cair nunca, porque já tem 12 anos aí de diferença, né? Então, mudar a data do início da profecia para se enquadrar e encaixar o texto naquele momento da história é um desequilíbrio hermenêutico. Outra coisa, dizer que Apocalipse 10 fala de 1844 e da Igreja Adventista. Vamos ler Apocalipse 10, versículo 9 e 10? Veja só. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago,
mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel, quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Esse texto corrobora também com Ezequiel capítulo 3, depois se você ler na sua casa, você vai ver que é praticamente a mesma coisa. Uma literatura apocalíptica, de difícil interpretação, né, que mostra no futuro, Apocalipse 10 provavelmente é futurista e não preterista, sobre tomar um livrinho, devorar o livrinho, na boca ele vai ser doce, mas no estômago ele vai ser amargo. O que eles interpretam, o que a Igreja Adventista interpreta desse texto? Interpreta que esse texto fala de 1844. Como de 1844? Da onde você extraiu? Que hermenêutica você utilizou para poder extrair desse texto que você está lendo aí, que fala de 1844? Não, é porque eles receberam a volta de Jesus como doce na sua boca. Mas como Jesus não voltou, então ficou amargo. É essa a interpretação que eles utilizam para poder dizer que esse texto de Apocalipse se refere a 1844. Ou seja, não tem um equilíbrio hermenêutico, não é a Bíblia interpretando a Bíblia, não tem regras de hermenêutica, é apenas um evento da história colocado nesse texto que é doce na boca e amargo no estômago. Aliás, eu posso pegar qualquer desapontamento da história da humanidade e encaixar nesse texto. Ou eu não posso? Ah, eu achei que era isso, então foi doce na minha boca. Mas não foi isso, então é amargo no meu estômago. Eu posso pegar qualquer evento de desapontamento, de que a pessoa tinha uma expectativa e essa expectativa foi frustrada, e dizer, olha, então foi Apocalipse 10. Aliás, até as Testemunhas de Jeová marcam data para a volta de Jesus, 1914, 1925. Rutherford, que foi o segundo presidente das Testemunhas de Jeová, construiu até uma mansão em San Diego, Bet Sarim, para receber os patriarcas que ele falou que ressuscitaria. Então, não foi um desapontamento também para a Testemunha de Jeová? Então pode não ser, se usando a mesma hermenêutica, pode não ser 1844. Pode ser 1925, conforme o Rutherford falou, porque foi para ele também um grande desapontamento. Então veja que não dá para eu ter um desequilíbrio e dizer o seguinte, olha, esse texto aqui de Apocalipse fala da nossa história e fala da Igreja Adventista. Eu não trouxe aqui os próximos versículos, mas esse texto fala que é a igreja que vai proclamar o reino, que vai proclamar e vai evangelizar o mundo e as nações. E eles dizem o seguinte, olha, Apocalipse está falando da Igreja Adventista. Né? Mas de onde você tirou isso? De qual interpretação você tirou? De qual hermenêutica? Como é que você usou? Que regra foi utilizada para essa interpretação? Veja só. Vamos ver agora, porque eles dizem o seguinte, olha, foi no céu e não foi na terra, né? Quer dizer, o evento de 1814, de 1844, não aconteceu na terra, aconteceu no céu. E aí não tem como a gente provar, né? É uma coisa invisível. Veja só. Hebreus capítulo 9, versículo 24. O texto é esse que eles utilizam. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Olha, veja, ele entrou lá no céu, conforme Hebreus capítulo 9. Veja o que eles falam aqui. Eu trouxe agora um texto de Wilson Borba, também do site noticias.adventistas.org. Veja só. Nesse ponto, algumas pessoas se equivocam, pois pensam que foram perdoadas na cruz. Você que está me assistindo, você pensa que você foi perdoado na cruz? O sacrifício da cruz foi perfeito e todo suficiente como sacrifício. Entretanto, lá foi apenas provido o sacrifício expiatório por nossos pecados. É no santuário celestial, pela ministração do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, que esse sacrifício é aplicado em nosso favor. Então, segundo a interpretação adventista, você pensa que você foi perdoado na cruz? Não foi, você está equivocado. Você só foi perdoado, isso só foi aplicado em 1844.
Por quê? Porque Jesus, até essa data, não tinha entrado ainda no santuário celestial para purificar o santuário celestial. Então, você lá na cruz só foi provido o seu perdão, mas o seu perdão só aconteceu em 1844. Professor, mas de onde veio essa data? De 2.300 tardes lá de Daniel, que começou em 457, não em 445, que dá início ao movimento milerita, que dá início à igreja adventista. Veja que é uma forma de tentar ajustar os textos para a realidade desse grupo, para a realidade dessas profecias, como se o sacrifício que Jesus falou está consumado não fosse totalmente perfeito naquele momento, a ponto de me perdoar naquele mesmo dia, quando ele morreu pelos meus pecados. Teve que esperar então quase 2.000 anos para que ele então aplicasse esse perdão na minha e na sua vida, segundo a interpretação adventista. É interessante você ver isso, eu quero te mostrar. Será que a Bíblia fala da igreja adventista e de Ellen Goldwhite? Só quero te mostrar como é feita a interpretação. Eu pego um texto e falo, isso aqui fala da igreja adventista. Isso aqui fala de Ellen Goldwhite. Leia comigo o texto agora, Apocalipse 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Veja, esse dragão aqui, Satanás, está se levantando, e está se levantando contra quem? Contra os que guardam os mandamentos de Deus. De que ele está falando então? Da igreja adventista do sétimo dia, segundo eles, porque é a única igreja que guarda os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus, que é Ellen Goldwhite. Peraí, bispo. Professor, me explica melhor isso então. Quer dizer que Apocalipse 12, 17 está falando da igreja adventista e de Ellen Goldwhite? Segundo a igreja adventista, sim. E segundo todas as outras igrejas existentes no mundo inteiro, não. Por quê? Porque eu não posso pegar esse texto e ler com a luz da igreja adventista, ou de Ellen Goldwhite, ou de Joseph B., de Samuel Snow, ou de Tiago White, James White. Eu não posso pegar e ler esse texto à luz dessas coisas. Eu tenho que ler o texto baseado na própria Escritura, como uma literatura apocalíptica, futurista, falando do anticristo, do falso profeta, de Satanás. Veja outro texto agora. Apocalipse 19, 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Quer dizer, o João está se prostrando para adorar o anjo ali, que revela o Apocalipse para ele. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Veja só o texto agora. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que está escrito na sua Bíblia aí? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É o que está escrito. Só que segundo a igreja adventista, o espírito de profecia se chama Ellen Goldwhite. Mas a Bíblia fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Não. Segundo eles, o espírito de profecia é Ellen Goldwhite. E da onde veio essa hermenêutica? Da onde veio essa interpretação? E ainda é assim, Se Ellen White fosse uma irmã que tivesse um sonho e contasse o sonho, a Bíblia fala para a gente contar sonho como sonho e guardar no coração, como foi, por exemplo, com José, que teve sonho. Olha, aquela irmã está sonhando lá, tal. Só que ela não é uma irmã que sonhou. Ela é uma irmã, talvez pentecostal, que profetizou. Não, ela não é uma irmã pentecostal que profetizou ou que trouxe uma profecia, porque a profecia, a Bíblia fala para nós não desprezarmos as profecias e julgarmos cada profecia. Ela não é só uma profetisa. Ellen White não é uma irmã que sonhou. Ellen White não é uma profetisa. Ellen White é o espírito de profecia, segundo a igreja adventista, segundo Apocalipse 19, versículo 10.
Professor, da onde então? Como é que eu vou entender que é Ellen White Espírito de Profecia? Da onde eu tirei isso? De qual hermenêutica? Que regra de hermenêutica, de interpretação de um texto foi utilizado para colocar Ellen Goldwhite nesse texto? Então, por isso que eu trouxe hoje aqui essa palestra. Porque da mesma forma, e aqui eu quero ser bem honesto, existem também muitas igrejas protestantes que fazem uma bagunça na interpretação. E não são só esses grupos religiosos que eu falei para você aqui, mas tem muita igreja que vai pegar um texto e não vai usar nenhuma regra de hermenêutica e vai enxergar no texto o que quer enxergar. Vamos então para uma conclusão? Vamos concluir essa palestra agora aqui. Espero que você tenha se alimentado, tenha sido bênção para você até agora. Vamos lá. Vou trazer uma diferença rápida para você aqui de exegese e exegese. Né? Exegese, que vem de uma preposição grega ek, significa de dentro de ou a partir de. Ou seja, é extrair do texto o que realmente ele quer dizer. Isso é uma exegese. Agora tem a exegese, que vem da preposição eis, que é para a, que é para dentro de. Quer dizer, enquanto a exegese ela retira o que o texto quer dizer, a exegese ela coloca no texto aquilo que ele não quer dizer. Então, a exegese, ela extrai o texto, a exegese, ela coloca a interpretação no texto, ela tem uma lente já, e você lê o texto com aquela lente ideológica, profética, literária, com uma lente extra, e aí você vai causar uma exegese e não uma exegese. Para finalizar aqui a minha palestra, eu trago aqui uma frase de um autor desconhecido que é utilizado muito pelos apologistas, que é a seguinte: quando o que eu prego não se enquadra com as Escrituras, ou eu mudo o que eu prego, ou eu mudo as Escrituras. E no caso das seitas e dos grupos religiosos, eles tentam mudar a Bíblia para se enquadrar com o que eles pregam. E não mudar o que eles pregam para se enquadrar com as Escrituras. E isso é muito triste. Uma dica para você, meu irmão querido: leia o texto e pregue o texto. Não tente colocar uma nova luz ali. Não tente ludibriar o texto e dizer que não, a queda foi uma bênção. Não tente fazer isso. Não tente dizer assim, não ressuscitou, não, foi um corpo com outros ferimentos aí. Não foi o corpo dele, não. Ele pegou outro corpo lá, aliás, vários corpos com ferimentos para poder convencer e ludibriar os seus discípulos. Cuidado com isso. Eu espero que você tenha se alimentado. Eu quero agradecer aos irmãos que me convidaram aqui para esse congresso. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, já que é virtual esse congresso, né? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva aqui no canal que você está assistindo esse vídeo, tá bom? Deixe um comentário do que você achou, do que foi bom para você, do que você achou relevante para você aqui também. Você é sempre muito bem-vindo aqui nos canais apologéticos para aprender sobre a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe você e a sua casa. Fiquem na paz. Tchau, tchau.